Agora a gente vai começar o nosso programa com o assunto central aqui no estúdio, com a pergunta da nossa enquete. Na tela, por favor, e você pode responder #sim, #não. Hoje a gente vai falar sobre saúde feminina. Tá aí a pergunta. Você sabia que de 20 a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldades de engravidar? Pode colocar a sua resposta, #sim ou não, pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Ao longo do programa a gente mostra esse resultado. Pois é, hoje então vamos falar sobre saúde feminina e endometriose, que é conhecida, gente, como a doença da mulher moderna. A gente vai entender o porquê, né? É uma doença crônica e de diagnóstico, muitas vezes, demorado. A mulher sofre anos e anos com cólicas e outros sintomas e não sabe que, de fato, tem a endometriose. Então, a gente vai entender quais são os sintomas, como tratar e ter mais qualidade de vida. O nosso entrevistado hoje é o médico ginecologista, o Dr. Hélio Sato. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de trazer informações a toda a população sobre endometriose. E é importante, o Dr. Hélio Sato é especialista, né, nesse assunto, em saúde feminina também. Doutor, o que acontece, né? Porque muitas mulheres, e isso eu já ouvi de pessoas conhecidas, de colegas, de amigas, por que se demora tanto para chegar ao diagnóstico da endometriose? Bom, a média entre o início dos sintomas até estabelecer o diagnóstico no Brasil é por volta de 7 anos. Tudo isso? Tudo isso. E Nossa. muitas vezes tem mulheres que ultrapassam 10, 15 anos até ter esse diagnóstico e buscaram alguma alternativa para o tratamento das dores ou de outros sintomas que são acarretadas pela endometriose. Olha, que interessante. Gente, e sabe que algumas famosas, inclusive, declararam que têm ou tiveram, enfim, a endometriose. Por exemplo, a jornalista Patrícia Poeta, Tata Werneck, Larissa Manoela, a Anitta, há um tempo atrás. Inclusive, a Anitta tinha comentado, eu acho que ela falou sobre a questão da endometriose, que sofria com muitas dores, acho que foi 2022, e que, de fato, demorou-se para chegar a esse diagnóstico. E a gente está falando, né, de pessoas famosas que têm recursos e que ainda assim demoraram para descobrir, né, mulheres, a endometriose. Então, assim, como as mulheres, doutor, podem identificar os primeiros sinais da doença? Bom, a endometriose, ela se baseia de uma maneira bem genérica, né, e isso existem muitas individualidades, em 3 sintomas. O primeiro é cólica menstrual progressiva. Se você tem uma cólica durante a menstruação com irradiação lombar e você percebe que ela está aumentando de intensidade e demandando o aumento de uso de medicações para o controle dos sintomas, isso pode ser um sinal de um início ou de uma endometriose bem ativa. Outro ponto é dor na relação, principalmente quando se encosta no fundo da vagina. E essa dor ela pode ser sentida na base da pelve. Uma vez tendo essa queixa, é muito importante ser relatado ao médico. E o terceiro sintoma, que não é bem um sintoma, mas é um fato, é a não ocorrência de gravidez após 1 ano de tentativa. Então, eu já vou dar um pouco do spoiler da pergunta, né, do início do programa, se chegar um casal na minha frente relatando que está tentando engravidar há mais de 1 ano e essa gravidez não ocorreu, se eu fechar meus olhos e não ouvir mais nenhuma resposta e apontar que aquela paciente tem endometriose, eu vou estar acertando em 50% das vezes. Olha que coisa. Porque é a principal causa de infertilidade atualmente na cidade de São Paulo. Eu não vou colocar de uma maneira tão ampla, né, mas em termos de pesquisa, é a endometriose. Interessante. Olha, se você tem perguntas, então, sobre endometriose, você tem endometriose, conhece pessoas, amigas, pode fazer a sua pergunta, o Dr. Hélio está aqui para ajudar também. E aí é o seguinte, hoje nós vamos ter um sorteio muito especial aqui no Falando Nisso, uma cesta linda, gostosa, recheada de produtos da Casa Balduco, tá? Então, faça a sua pergunta. Ali, olha que lindo, gente. Tudo para você.
com a hashtag Falando Nisso. No final do programa, a gente faz o sorteio ao vivo aqui para você dessas gostosuras. Que cheirinho gostoso, né? Panetone, tem chocolate, tem tudo para você. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Doutor, e aí, como que é feito o diagnóstico da endometriose? São muitos exames, são muitas conversas, como que é isso? Eu acho que cada centro médico, ele tem os seus recursos. Tá? E a gente tem que, de certa forma, se adaptar a cada realidade, né, uma alternativa para o diagnóstico da endometriose. Mas eu brinco, e antigamente eu era professor da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista, e falava para os alunos, o melhor aparelho para fazer o diagnóstico da endometriose já nasceu conosco. Está aqui, ó, um ouvido atento. Então, toda aquela paciente que começar a relatar cólicas e no passado o médico, ele fala, olha, isso é normal você ter cólica, faz parte do universo feminino, atualmente não pensamos dessa maneira. Toda cólica menstrual que impacta de alguma maneira a qualidade de vida daquela paciente ou está progredindo, ela já pode ser um sinal de endometriose. E uma vez tendo essa suspeita e a paciente desejando uma anticoncepção, muitas vezes os anticoncepcionais hormonais, eles já acabam tratando a endometriose, mesmo que o diagnóstico não esteja estabelecido por outros métodos que subsidiam e apoiam essa suspeita, que no caso é um exame de sangue chamado CA 125-19-9. Ah, então é um exame de sangue específico, né, doutor? O CA 125, ele é um exame na qual 50% das mulheres que têm endometriose têm alteração nesse exame. Então, ele não é um exame tão preciso. Certo. Tampouco, ele também não é tão sensível, porque 50% das mulheres que têm endometriose têm um CA 125 normal. Mas ele acaba, de certa forma, sendo um termômetro para a gente poder avaliar a atividade da endometriose. E os exames de imagem, a ressonância magnética de pelve e ultrassom para o mapeamento da endometriose são os exames mais consagrados para o diagnóstico da endometriose. Perfeito. Olha, doutor Hélio Sato, então, vai ficar com a gente durante o programa. Pode mandar sua pergunta sobre endometriose. Não esqueça de colocar a hashtag Falando Nisso para concorrer a esses produtos da Casa Balduco, que são tão gostosos. Agora a gente volta a falar sobre endometriose. Tem uma enquete e você pode respondê-la pelo nosso WhatsApp que está aqui, ó, 99716-7989. Você sabia que de 20% a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldades para engravidar? Tá aí a pergunta para você, hashtag sim, hashtag não. No próximo bloco, a gente já mostra o resultado da enquete. Você pode aproveitar também para mandar a sua participação, a sua pergunta sobre o assunto. Coloque assim, ó, hashtag Falando Nisso, para você concorrer a uma cesta, a vários produtos bem gostosos da Casa Balduco que estão aqui para você dar uma olhadinha, tá? O nosso entrevistado aqui no estúdio é o Dr. Hélio Sato, ginecologista e obstetra também. A gente está falando sobre endometriose, sobre como as mulheres podem ter qualidade de vida, então mande sua pergunta. Agora, doutora, a gente vai ver perguntas que foram gravadas sobre o tema. Bora lá! Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, pessoal do estúdio. Estou aqui com a Jaqueline fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas, que diz pra mim que não tem muita cólica, mas as filhas têm, é isso, Jaqueline? Isso mesmo. Eu tive raras vezes cólica, nunca, não sei o que é, mas minhas filhas têm. Né? A mais velha principalmente, muita cólica, de ter que levar para o hospital, de remédio não dá conta, daí vai para o hospital, toma remédio na veia, fica lá, né? E agora está melhorando que ela está mais velha. Nesse caso, a endometriose pode ter esses pacientes assintomáticos? E aí, doutor, tem pacientes assintomáticos ou sempre vai ter a cólica? Ou Sim. outros sintomas, né? Sim. E isso é uma das razões que leva a dificuldade ao diagnóstico. Tá Quando a brincando? paciente ela chega sem nenhum sintoma. Nossa! E aí o diagnóstico muitas vezes só é percebido no momento que aquela mulher ela está planejando a gravidez e após um ano de tentativa não aconteceu ou mais tempo e você faz um diagnóstico por meio da ausência ou a não ocorrência de gravidez. E essa é uma endometriose mais nefasta no sentido de
evoluir silenciosamente debaixo do nariz do ginecologista, da paciente, e vai ser diagnosticada numa situação mais evoluída e normalmente dá um pouco mais de trabalho no tratamento dessa situação. Poxa vida. É, porque a mulher, né, gente, não se queixa de nada. Até tá com a menstruação correta. Geralmente, quem tem endometriose, a menstruação ela é regulada ou há períodos em que fica tudo confuso, doutor? A irregularidade menstrual, ela não se relaciona diretamente com a endometriose, mas as mulheres que têm menstruações mais curtas, com maior frequência de menstruações, ela tem mais chance de desenvolver endometriose, porque a doença surge do refluxo do tecido que forma a menstruação pelas tubas uterinas. E dessa maneira, ela tendo mais menstruação, ela vai acabar tendo mais chance de ter endometriose. Nossa, para vocês verem como é complicado e às vezes de diagnóstico mais tardio, né? Como que as mulheres, de repente, podem diferenciar outras condições e sintomas semelhantes, né, da endometriose, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Tem também a questão dos miomas, que causam um certo desconforto e dor. Como fazer essa diferenciação, doutor? Eu acho que aí já é um pouco o papel mais do médico, tá? Então, a paciente, ela vai relatar o sintoma dela, a cólica, a dor pélvica, ou eventualmente um padrão menstrual um pouco diferente. E assim, eu acho que de uma maneira própria fica muito difícil esse diagnóstico. Mas o mais importante é que esses sintomas motivem a paciente a procurar um médico. E assim, o que nos deixa um pouco frustrado como médico e colega é que muitas vezes essa paciente não recebe a devida atenção, né, de alguns colegas, infelizmente, com essa queixa. Mas eu acho que aí ela tem que insistir, procurar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião e, infelizmente, muitas vezes é dessa maneira que é feito o diagnóstico, após uma insistência do próprio paciente. Para tentar encontrar, né, gente, a solução para o que está acontecendo ali. Agora, o doutor falou sobre a questão da endometriose e a fertilidade, né, que pode ser afetada. Explica para a gente, doutor, por exemplo, como que o sistema reprodutivo da mulher acontece quando existe a endometriose? O que acontece ali que pode causar a infertilidade? Bom, a endometriose, ela acaba impactando negativamente no potencial reprodutivo por diversas razões. Eu acho que é primeiramente mecânica, levando à obstrução das trompas uterinas, né, as tubas uterinas ou trompa de falópio, que é o ponto de encontro entre o espermatozoide e o óvulo. E a endometriose, ao infiltrar esse tecido, esse órgão, ele pode levar a essa obstrução. Outras razões são imunológicas, então a endometriose, ela leva uma atividade inflamatória na pelve, que por sua vez pode deixar a qualidade dos óvulos um pouco menor e também dificultar a ascensão do espermatozoide pelo sistema reprodutivo. E alguns estudos apontam a possibilidade que a endometriose diminui a taxa de implantação do embrião na cavidade uterina. Nossa. Então, daqui a pouquinho a gente pode falar sobre tratamentos para endometriose. Uma mulher com endometriose, ela pode engravidar, doutor? Sim. Então, eu acho que essa, de todas as minhas respostas, a mais importante, ela tem 3 letras. Sim, tá? Ela pode e ela não deve desistir de uma gravidez somente pelo diagnóstico de uma endometriose. Existem várias alternativas que ela pode recorrer e ter êxito nessa tentativa de gravidez. Então, no próximo bloco, a gente fala sobre isso. Quais seriam essas alternativas para as mulheres que desejam engravidar, mas têm a endometriose? Agora a gente volta a falar sobre endometriose, que é uma doença inflamatória crônica. A gente já viu que pode sim causar a infertilidade nas mulheres. Já já a gente fala mais sobre essa questão, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha como ficou a nossa enquete? Na tela, por favor. Você sabia que de 20% a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldade de engravidar? Hashtag sim e não. Vamos ver o que as pessoas colocaram. A maioria dizendo que sim, é legal a gente trazer aqui
alternativas para as mulheres que desejam engravidar ou que, claro, precisam tratar a endometriose, né, para terem mais qualidade de vida. O nosso convidado hoje é o médico ginecologista, o doutor Hélio Sato. Então, você pode mandar também a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente começa a respondê-la. Coloque a hashtag falando nisso para você concorrer a produtos da Casa Balduco, tá bom? A gente vai sortear no último bloco do programa. Agora, doutor, tem mais uma pergunta que a gente gravou. Vamos ver. Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, pessoal do estúdio. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Gisele fazendo suas comprinhas. Gisele, você conhece alguém que tenha endometriose? Sim, eu conheço, tenho uma amiga muito querida que tem, e ela tem por volta dos seus 40 anos e ela está fazendo tratamento. Ela sofre muito com isso, infelizmente. Ela descobriu já na época que ela queria engravidar, infelizmente. Pois é, muitas vezes a gente demora para entender esses sintomas, né? Quanto mais demoramos para tratar, pior é. E aí, doutor? Sim, essa é uma história bem típica, né, da paciente nos seus 40 anos, buscando uma gravidez ou, eventualmente, estando mais impactada pela evolução da endometriose. E de uma maneira bem clara e bem direta, sim. Por isso, a gente faz um esforço para tentar o diagnóstico precoce da endometriose, principalmente, mesmo que não tenha o diagnóstico estabelecido, já entrar com algum tratamento. Uhum. Quando o doutor fala sobre tratamento, inclusive para a fertilidade relacionada à endometriose, quais são as alternativas para essa mulher? O doutor Hélio Sato também trabalha, né, com reprodução humana, e aí ele pode falar melhor também sobre isso. Bom, o tratamento da endometriose, ela precisa ser individualizada, porque o espectro, né, ou a amplitude de sintomas ou de demandas, ela é muito variado de pessoa a pessoa. Então, tem aquela paciente que tem uma endometriose, mas não pretende engravidar, tem aquela paciente que tem endometriose e conseguiu engravidar naturalmente. Então, a primeira etapa, a primeira casinha é você entender a situação individual daquela paciente e do casal. Mas, basicamente, a gente tem dois recursos. A cirurgia, na qual a gente vai limpar os focos da endometriose e restaurar a pelve para que a gente restabeleça o potencial reprodutivo. E dessa maneira, a paciente ela vai tentar a gravidez de modo natural. Uhum. E outra opção, principalmente quando o parceiro tem alguma limitação na parte do esperma, a gente normalmente acaba recorrendo à fertilização in vitro como sendo a alternativa mais eficaz para esses casos. Mas, assim, eu queria ter esse cuidado e isso precisa ser discutido com o médico. Uhum. Sempre, né, numa conversa muito sincera. Com certeza. Para não criar tantas expectativas, mas também para não deixar sem esperanças, como o doutor disse, é possível sim, né, ter uma vida saudável, engravidar, mesmo tendo a endometriose, fazendo o tratamento correto, né, doutor? Perfeito. Agora, vamos então às participações e respondendo a sua pergunta. A primeira delas é a Fabi, que mandou. Obrigada, viu, querida? Obrigada, Fabi. Bem-vinda de volta. Ela colocou, gente, tive uma pneumonia, mas está tudo bem comigo agora, voltando firme e forte para apresentar o programa ao vivo e com muita felicidade, viu? Cólicas e fluxo menstrual intenso, pode ser um dos sintomas da endometriose, doutor? A cólica, sim, ele é um dos sintomas principais da endometriose. O fluxo menstrual intenso, ele pode favorecer a endometriose, mas não ser uma consequência da doença. Ótimo. Próxima participação na tela vem de São José dos Campos, a Shirley. Eu já tive endometriose e fiz a cirurgia, olha só, de retirada do útero. Hoje eu tenho saúde e isso dá muita hemorragia. É um depoimento que ela deixou, teve endometriose e teve que chegar a esse ponto, doutor, de ter que fazer a retirada do órgão? Antigamente era uma alternativa muito mais utilizada, a retirada do útero. Hoje em dia a gente tenta evitar a cirurgia porque os recursos medicamentosos, eles melhoraram muito. Olha que e bom. A gente consegue ter um bom resultado em termos de melhora da dor, da qualidade de vida e preservar o útero, porque
com as técnicas de fertilização in vitro hoje em dia e as outras reprodutivas, outras alternativas, hoje é possível uma mulher aos 50 anos ter a gravidez. E muitas vezes é importante a gente preservar esse potencial reprodutivo. Ótimo. Vamos então a mais uma participação. Quem mandou para a gente foi a Simone. Tem idade para começar a se preocupar? Boa pergunta, hein, Simone? Com a endometriose, doutor? Concordo, Agna, é uma pergunta muito importante, tá? É a primeira menstruação. Desde a primeira menstruação, a paciente começou a ter cólica aos 11, 12, 13 anos e ela perceber que essa cólica está evoluindo ou a mãe perceber que a criança está deixando de ir para a escola na fase menstrual pela intensidade da dor, recomendo ir procurar um colega, um especialista ou um médico generalista em busca de uma solução e um diagnóstico possível de endometriose. Tem médicos que são especialistas no caso da endometriose, né? Como um doutor. Seria o mais recomendável? O ginecologista, de modo geral, ele tem uma formação para o diagnóstico. Agora, para o tratamento de laparoscopia ou de técnica de medicina reprodutiva, exige uma subespecialidade. Mas muitas vezes até o médico de família consegue fazer esse diagnóstico. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente responde mais perguntas. Vamos falar mais também sobre a questão da endometriose e da reprodução assistida. Vamos voltar a falar sobre endometriose. Nós estamos entrevistando aqui no estúdio o Dr. Hélio Sato, é especialista na doença e também em reprodução humana, né? A gente está falando sobre a fertilização in vitro para mulheres também que sofrem de endometriose. Doutor, queria tocar no assunto rapidinho, só para a gente comentar. Hoje, mulheres mais velhas, pós-40, a gente vê aí alguns exemplos, como a Gisele Bündchen, com 44, né, que teve êxito, está grávida de 6 meses. A Maíra também, Maíra Cardi, né, que agora também engravidou, diz ela que foi num processo natural, teve aí uma estimulação, se não me engano. Enfim, é possível, hoje a medicina está avançando a esse ponto, né? Sim, é possível, assim, dentro de todas as limitações para uma mulher engravidar, o número reduzido de óvulos e o envelhecimento de óvulos é um dos pontos mais difíceis de serem superados, é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, o que acontece é que algumas células do nosso corpo, eles não são repostos após o nosso nascimento. Então, a célula neurológica, a célula cardíaca, e isso é uma das razões de a gente estar envelhecendo, porque se repuséssemos plenamente todas as nossas células, estaríamos, né, vivendo eternamente. E os óvulos acabam entrando dentro dessa categoria, por isso chega uma determinada idade, eu acho que é um conhecimento de todos, que uma mulher, ela já não tem, ou tem muita dificuldade de engravidar. Então, assim, não sei da história, né, dessas mulheres especificamente, mas suspeito que elas, no mínimo, tenham congelado seus óvulos numa idade mais jovem, por volta dos seus 30, 35 anos, porque uma vez feito o processo de congelamento, ao utilizar mesmo aos 45 anos, ele é um óvulo de potencial de 35 e não de 45. Olha, que legal. Então, por isso que o congelamento de óvulos, hoje em dia, tem sido uma febre, né? Muitas mulheres, principalmente aquelas que estão buscando, né, ter um potencial reprodutivo no futuro e, ao mesmo tempo, não é o momento dela de uma gravidez, é uma alternativa que a gente recomenda com toda a convicção do mundo. Dá mais esperança, né, para as mulheres que querem adiar um pouco a maternidade. Agora a gente volta com depoimentos e perguntas sobre a questão da endometriose. A Edna, gente, deixou aqui falando o seguinte, doutor, assunto importante hoje. Obrigada, viu, Edna? Tenho endometriose profunda, tive 2 filhos, graças a Deus, que bom. Mas precisei retirar o útero e um pedaço do intestino, agora que estou na menopausa e os focos estão secando. Muito difícil essa doença, só quem tem é que sabe. Realmente as mulheres acabam sofrendo demais, né, doutor? Exatamente. Bom, Edna, obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que você traz 4 informações, tá? A primeira informação é em relação à endometriose profunda. Então, a gente divide a endometriose em superficial
e profunda. A profunda normalmente acaba levando mais sintomas e normalmente responde menos ao tratamento medicamentoso. Outro ponto é essa história de que ela tinha uma endometriose profunda, ainda assim ela teve a gravidez. Então aqui está uma prova de que uma mulher com endometriose consegue engravidar. Que bom. Tá? E outra questão é da endometriose intestinal, que acomete 5% das pacientes. E para essa endometriose, normalmente o tratamento é cirúrgico. Tá? O tratamento medicamentoso, ele tem uma taxa de eficácia de melhora de sintoma muito baixa, oscilando aí por volta de 15%. Olha, a Cláudia também mandou um depoimento relacionado à questão, né, do intestino. Tive endometriose no intestino e retirei todo o intestino grosso. Interessante, né? Às vezes acaba evoluindo. Existe alguma maneira de preservar, doutor, ou sempre acaba acontecendo isso, a questão da cirurgia retirada do órgão? Bom, é assim, um dogma, um paradigma, uma regra para uma paciente que tem endometriose e vai para uma cirurgia, a gente precisa retirar toda a endometriose daquela paciente, mesmo que tenha que retirar um pedacinho do intestino ou um pedacinho do caninho que leva a urina do rim para a bexiga. Porque se eu deixar algum focozinho da endometriose, esse foco ele pode evoluir e pode gerar dor. Então, por isso que muitas vezes parece ser um pouco radical fazer uma cirurgia com essa amplitude, mas ela acaba sendo necessária. Olha, mais uma pergunta interessante, a gente já até comentou um pouquinho sobre isso, mas a Amanda mandou o seguinte: tomar anticoncepcional ajuda no tratamento para endometriose, doutor? Com certeza. A nossa primeira linha de tratamento é o uso de uma progesterona, e o próprio nome da medicação diz, né? Pro, a favor, geste, gestação, gravidez ou onisteroide, então, ou seja, é um hormônio que aumenta durante a gravidez. E ao mimetizar uma gravidez hormonalmente, faz com que o ovário interprete que aquela mulher está grávida e não vai ovular. Por isso, da ação anticoncepcional. E da mesma forma, ele inibe o tecido que forma a endometriose, que é o endométrio, porque durante a gravidez o endométrio não pode crescer de uma maneira normal, porque senão levaria uma menstruação e, por sua vez, a perda, né, daquela gravidez. Ou seja, a progesterona, que é o principal componente da pílula, ele tem ação anticoncepcional e ajuda no tratamento da endometriose. Doutor, mais uma participação. Rapidamente vou pedir para o doutor responder, que infelizmente está acabando o nosso tempo. E a Lígia, ela dá um depoimento falando que a irmã gêmea dela sofre com a questão da endometriose, que está se alastrando para o intestino. E ela pergunta, a endometriose pode ser considerada um câncer? Bom, então, primeiramente, a endometriose intestinal, conforme disse, 5% das mulheres com endometriose têm, né, o acometimento do intestino. Então, hoje em dia, muitas equipes já estão suficientemente treinadas para essa situação e com resultados excelentes em termos de melhora da dor e até de recuperação do potencial reprodutivo. E o segundo ponto, se é um câncer. Não é um câncer. Tá? Muito embora tenha alguns paralelos que possam fazer com que a gente faça uma comparação, mas ele não é uma doença que ameaça a vida da mulher, graças a Deus. Mas impacta demais na qualidade de vida. Uhum. Vamos então ao nosso sorteio. Você que colocou hashtag falando nisso, vai concorrer a cestas recheadas, a uma cesta da Casa Balduco, Doli 1, Doli 2, Doli 3. Na tela, Priscila. Priscila, é o seguinte, terminando o programa, a nossa produção vai entrar em contato com você pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo, obrigada pela sua participação. Agradeço também o doutor Hélio pela participação, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Obrigado. A gente deixa todos os contatos, pessoal, no nosso Instagram, tá bom? O doutor Hélio também vai estar lá na nossa lista de contatos para você ter acesso a ele também. Eu encerro o programa de hoje. Obrigada pela sua companhia. Segunda-feira estamos ao vivo. Eu e o meu parceiro, tô com muita saudade, Lucas Sanseverino. Um beijo para você. A gente se vê segunda.